E você, Lucas? A pergunta do Steve Jobs, como é mesmo? Retomando? Se a geração do Steve Jobs... mais ou menos esperta que os jovens na era de hoje? Mais ou menos esperta. A geração do Steve Jobs é a geração que dá... O que você entende por geração do Steve Jobs? É a geração que... A geração que era analógica, vamos pensar, a geração que não vivenciou essa cultura digital. Pensando que a internet está aqui há mais ou menos 20 anos, ou seja, Steve Jobs tinha 56 anos, se não me engano, agora que morreu, 55 anos, e ele veio de toda uma geração analógica, que não vivenciou a internet. Então a pergunta é, será que essa geração, que antes não convivia com a cultura digital, como vocês convivem hoje, era mais ou menos inteligente? Difícil essa pergunta. Olha, mais ou menos inteligente. Esperta a pergunta. Bom. Depende para quê. Por exemplo, você pede para uma pessoa da década de 70, da década de 80, fazer que nasceu na década de 50 como ele, programar alguma coisa hoje, eu acho que a pessoa vai ter ela vai ter que aprender, vai ter que correr mais atrás do que uma pessoa da geração de hoje. Em compensação, para algumas coisas, as pessoas que viveram na geração do Steve Jobs realmente eram mais espertas. Agora sim, eu acho que tem pontos, né? Então, assim, não dá para você dizer se uma geração é mais esperta do que a outra. Eu acho que cada uma tem seu ponto, cada uma foi desenvolvida num ponto e cada uma trabalhou com alguma coisa. De acordo com a sociedade que tinha na época. Exatamente. Então, a gente não pode dizer que hoje muito, o digital é responsável por... Não só a tecnologia mudou, a sociedade mudou. Uhum. Entendeu? Então... Eu acho assim que cada época teve, de certa forma, a sua tecnologia, né? Por exemplo, no tempo, na época do meu pai, eles, para se comunicar, usavam as cartas, né? Hoje, a carta meio que caiu para o esquecimento e hoje a gente usa os e-mails, né? E hoje a carta tem uma outra configuração, né? Quando você recebe uma carta por escrito, você sabe que aquela pessoa dedicou um tempo é uma coisa muito importante, carta, uma coisa ser redigir tudo. Humana, assim, importante você pegar no papel, ler aquilo, né, mais profundo, eu acho. Assim como os e-mails também, né? A gente usa os e-mails, às vezes meu pai fala, passa um e-mail para mim, eu vou lá, passo, né? Às vezes ele não sabe mexer, a gente tenta interagir, ensinar um para o outro, né? Uma geração ensinando para outra. Então, mas isso é uma coisa engraçada, porque mesmo nessa geração dos nossos pais, dos nossos avós, hoje tem muitas pessoas dessa geração que aprenderam a conviver com a tecnologia e muitas que não aprenderam. Sim. Entendeu? Então, nós temos, por exemplo, eu tenho professores que eu conheço que não sabem mexer muito bem em computador e tem a mesma idade do meu pai e da minha mãe, que são bons usuários de computador. Entendeu? Então, assim, eu acho que mesmo quando você fala em pessoas de 50 anos usando o computador hoje, você ainda tem um pouco de divergência de pessoas que sabem usar e pessoas que não sabem. Não está relacionado só com a idade, então, né? Exatamente, está relacionado com querer aprender. Interesse, a disposição de tempo para aprender. E aí não importa a idade, né? Porque o que a gente deseja é que sempre seja bom aprender. Parece que tem mais perguntas, Lucas. Só um minutinho, tem um monte de perguntas. Então vamos abrir, senão o nosso tempo não dá aqui. O chat está super movimentado vamos aqui. Vamos lá. O pessoal tem bastante perguntas sobre, primeiro, se vocês dois estudaram em escola pública e se vocês acham que as classes menos favorecidas têm mais dificuldade no acesso à internet. E comentam da questão do Steve Jobs, que tem gente que nem sabe quem é Steve Jobs e nem que são tablets e smartphones. Ótimo, então a gente vai falar também. Vamos falar primeiro da escola pública. Eu vim da escola pública, né? E assim, como eu falei, lá a gente tinha esse laboratório de informática que tinha os aparelhos, mas a internet, a conexão era ruim, né? E sobre as classes populares, né? Então, acho que no meu caso, por exemplo, eu vim ter acesso ao computador mesmo, ter o meu dentro de casa esse ano. Né? Até ano passado eu ia em bibliotecas, lan houses, telecentros, então, eu acho que assim, lan house e telecentro é o que há nas comunidades, mas nas camadas mais populares, né? E é isso que os jovens vão, né? É telecentro e lan house, né? O telecentro é da prefeitura
E aí você tem uma hora de acesso lá, você pode ficar, você pode imprimir, fazer pesquisa, mexer nos sites, né? E aí eu tinha um contato muito bacana lá com os funcionários. E é muito bom também. Poder contar com esses espaços de acesso, com né? certeza. E você, Lucas? Sua trajetória escolar? Eu estou hoje em escola particular e eu acho que, assim, a dificuldade da conexão hoje para as classes menos favorecidas realmente existe por conta da internet no Brasil ser uma das mais lentas e mais caras do mundo. Saiu uma pesquisa esses dias no Estadão que a internet no Brasil é pior que da Etiópia, se não me engano. Entendeu? É mais cara. O acesso da população ainda está em 37%. A população brasileira, na grande maioria, ainda está sem acesso. A internet no Brasil é muito cara. Aí é o grande ponto que você dificulta bastante a conexão. E Lucas, você quer apresentar quem é o Steve Jobs? Conta para os nossos internautas. Steve Jobs é cofundador da Apple. Ele fez parte de um grupo que era ele, o Bill Gates, que depois fundou a Microsoft, e o Steven Wozniak, que depois foi junto com ele para a Apple. O Steve Jobs, ele fundou a Apple em no final da década de 70 e saiu da Apple no final da década de 80, foi expulso. Voltou no final da década de 90, lançou o iPod e transformou a Apple no que hoje nós temos que é a empresa mais valiosa do mundo. Com capital para ser entre as 30 nações mais ricas do mundo, se a Apple fosse uma nação. E que infelizmente estava doente, faleceu há 15 dias. Ele tem um câncer desde o meio, se não me engano, no meio da década de 90, fez um transplante em 2004. Tinha um problema, acho que o câncer dele era no fígado, ou no pâncreas, acho que era no pâncreas, desculpa. Pâncreas, isso. E ele faleceu aí no mês de outubro. Isso. E a gente está falando agora de tablets, que são os computadores de toque. E qual era a outra pergunta? Os smartphones. Os smartphones são os telefones inteligentes, né? A tradução literária, mas a gente pode caracterizar como multifuncionais. Eu brinco como computadores de bolsa, porque hoje um smartphone é um computador. A última coisa que ele faz é telefonar, né? Tem um iPhone aqui do lado que é um smartphone e é um computador, né? Tudo que eu faço no computador eu faço nele. Mais alguma pergunta aí? Uma pergunta para os dois, do Instituto Crescer. Será que os jovens brasileiros poderiam se organizar nas redes sociais para pedir mudanças políticas e sociais? Qual a opinião de vocês? Então, é uma ótima pergunta mesmo, até para vocês contarem um pouco como que vocês veem esse potencial que as redes têm de mobilizar as populações. A gente vê a mobilização lá dos povos árabes, agora em prol da democracia, a gente vê acontecendo muita coisa, o projeto Ficha Limpa, várias coisas estão acontecendo. E como que vocês veem isso no dia a dia de vocês? Vocês acham que, de fato, as redes sociais têm esse potencial? Os jovens podem se organizar pelas redes e, especialmente, com esse foco de democracia, de luta política, como que é? Eu acho que com certeza, né? Eu ia até tocar nesse assunto também que você citou, do Oriente Médio, que começou pela internet, né? E aí foi culminando para os outros povos ali. E eu acho que a gente tem com certeza esse potencial, sim, porque a gente já tem esse instinto de revolução, né? Por ser jovem e tal. E eu costumo, assim, nas redes sociais eu costumo colocar... Eu não coloco muito minha vida pessoal, né? Eu coloco pensamentos, né? Coisas que são culturais, de pensamentos positivos para o pessoal, né? E aí, devagar, né? Os meus colegas, amigos vão compartilhando também, né? E aí, de forma inconsciente, você vai compartilhando isso com seus colegas. Então, com certeza. Se você fosse iniciar um movimento social pelas redes sociais, que tema você gostaria de liderar, por exemplo? Tem algum tema que você acha importante? Eu acho que desigualdade social, né?
eu acho que é um dos pontos mais, assim, fortes aqui no nosso país, né? Então, acho que desigualdade social é uma coisa que está muito forte ainda, a gente precisa diminuir e acabar também, né? Mas aí no sentido de cada pessoa fazer a sua parte, na época de eleição, como que você imagina? De forma coletiva, né? De forma coletiva. Seja nas eleições, como você falou, né? Até coisas do dia a dia, né? Das próprias pessoas. De fazer trabalhos voluntários e apoiar. Uhum. E você, Lucas, o que você... Eu ia falar exatamente isso, que assim, a gente teve um exemplo muito legal do poder de uma rede social com a queda dos ditadores no norte da África, no Oriente Médio, a própria história do Mubarak no Egito. Isso são exemplos do tamanho que uma rede social pode ter. São populações mobilizadas através da rede social. Entendeu? E isso, exatamente isso que eu ia falar aqui. Sim, é possível você causar uma revolução política no país através de uma mobilização por rede social. E se você tivesse um tema social que você liderasse, começasse esse movimento, que tema seria? Tema seria? Eu acho que a questão da... Eu acho que eu falaria um pouco da questão dos direitos do deficiente, entendeu? Do quanto é hoje pro deficiente difícil o acesso às coisas no Brasil. Disso de qualquer deficiência, não qualquer só visual. Deficiente. Não, quando eu falo deficiente, eu englobo todos. Uhum. Cadeirante, todos os tipos de deficiente. Tem muita dificuldade de acesso às coisas aqui. E que as pessoas, no dia a dia, não se lembram disso, né? Exatamente. Então, o movimento poderia trazer esse tema à tona.